Minhas amigas, muito bom dia. Eu faço esse vídeo para orientação geral acerca da construção de resultados e discussões. É sabido que para iniciar essa etapa do TCC, que é mais você falando do que os autores, você necessita ter as leituras em dias, ter construído uma introdução consistente, uma metodologia clara, ter aplicado os questionários, se esse for o caso, e culmina nos resultados da pesquisa. Essa orientação vai ser mais direcionada para quem aplicou o questionário, mas para quem não aplicou, os princípios são os mesmos. No caso da construção, que também, repito, resultados e discussão é mais você do que os autores. Pois bem, uma das primeiras perguntas que a gente faz no caso da pesquisa quantitativa, aonde na você vai na área e faz essas entrevistas, é como calcular a porcentagem de entrevistados. Ou seja, isso aqui tem que vir de forma clara na metodologia científica. O que é a metodologia? O que significa esse capítulo de procedimentos metodológicos? Ele é basicamente aquilo que diz como o seu trabalho foi conduzido, qual tipo de pesquisa foi realizada, como vocês aplicaram os questionários, quantas pessoas, o seu público-alvo, o período de execução. Vocês aplicaram os questionários semestre passado? Vocês aplicaram os questionários esse semestre? Então tudo isso vem discriminado nos procedimentos metodológicos, no capítulo que antecede os resultados em discussão. Primeiramente, eu vou colocar uma forma mais fácil, vamos dizer que você tem 100 entrevistados no seu universo. O que é o universo da pesquisa? É justamente aquela quantidade total de indivíduos que podem ser alvo de sua pesquisa. Digamos que aqui 100 são alunos do ensino básico da escola X. A quantidade total dos alunos é o universo. Agora você fez a pesquisa e você encontrou somente, vamos dizer, 60 alunos. E esses 60 que você conseguiu entrevistar é sua amostra. Então, essa é a primeira diferenciação que nós podemos fazer. 100, o 100 é o universo e 60 é a amostra relacionada a esse universo. Aqui está bem fácil realizar esse cálculo da porcentagem de entrevistados, mas basicamente é a regra de 3 que a gente aprende lá no ensino básico. Ora, se 100, vou colocar aqui, se 100 alunos correspondem a 100%, é o nosso universo, 60 alunos corresponderia a X%, que a gente não sabe. Obviamente aqui dá até para fazer de cabeça, mas é só o princípio. Aqui podem ter 514 indivíduos e você conseguiu com 76. Então, usem essa regra básica para fazer esse cálculo. E aqui no caso, vou até desenhar para ficar melhor, existe aquela regrinha do que o meu professor chama de cruz credo. Aqui nós temos numeradores e denominadores, aonde você multiplica um numerador pelo denominador e vice-versa. E aí você passa para de fato a divisão. Mas como assim, professor? Então, 100 vezes x é igual a 100x, que é igual a 60 vezes 100, que dá quanto? 600. X é igual a 600, que aí no caso você passa para o outro lado. Por exemplo, se fosse soma, iria subtrair, multiplicação, divide, multiplica. Nós estamos passando do sinal de igualdade para o lado direito. Aqui está multiplicando 100 vezes x. O 100 passa para lá dividindo. Então fica 600 dividido por 100. Desculpa, não é 600, né?
É 6.000. Desculpa aqui, que lá tá 60 vezes 100, aí fica 6.000. Então, desculpa aí. 60 vezes 100 fica 6.000, não é 600. Seria 600 se fosse vezes 10. X é igual a quantos por cento? Então, 60%. Isso é a matemática básica que você precisa ter nos seus procedimentos metodológicos caso sua pesquisa seja quantitativa. Você tem que dizer a porcentagem de entrevistados correspondentes ao seu universo. E como é que ficaria esse texto lá na metodologia? Ficaria da seguinte forma: de acordo com a minha pesquisa, ou de acordo com a pesquisa, constatou-se um universo, no meu exemplo aqui, de 100 estudantes. Entretanto, foram realizadas 60 entrevistas, que essa é a sua amostra, o que corresponde a 60% do universo total. Entendidos? Então, esse aqui é o princípio básico. Faz a regrinha de 3. Fiz aqui para ficar mais fácil para mim, para ficar mais didático para vocês, né? Mas vocês vão pegar um sem número aí de cálculos diferentes deste. Pois bem, também nós podemos fazer o cálculo amostral. Além disso, além do cálculo da porcentagem, você pode visitar, colocar no Google aí, calculadora amostral online, e esse primeiro link que o Google dá é uma calculadora amostral da Comento, e pode inclusive ser referência bibliográfica para você. Vai dizer o que é população, margem de erro, confiabilidade, distribuição da população, amostra. E isso eu gosto muito de passar para os alunos, porque já é uma ratificação que você se preocupou estatisticamente com o seu trabalho. Não colocar tão somente números absolutos. Nós sabemos, naquele meu exemplo, que eu tenho um universo de 100 pessoas. Eu venho aqui na calculadora de margem de erro e vou colocar: existem 100 pessoas na minha população, 100 alunos. O tamanho da minha amostra foi 60. Eu quero saber como eu colocaria no texto a minha margem de erro. A margem de erro, ela significa a oscilação de resultados correspondentes à realidade. Ou seja, o quanto a sua pesquisa ela garante resultados fidedignos daquilo que você quer pesquisar. A calculadora faz para você tranquilamente isso. A população de 100, tamanho da amostra de 60, nível de confiança 90, e aí eu calculo. Olha só, a minha calculadora de margem de erro deu um resultado de 6,73%. E aí, no procedimentos metodológicos, você colocaria. Voltando àquele nosso exemplo. O nosso universo é de 100, a nossa amostra foi 60, o que corresponde a 60% do universo. E nesse caso, vocês tiveram, com um nível de confiança de 90%, um resultado, uma margem de erro de 6,73. Olha como é que fica mais profunda a sua metodologia. Professor, mas o que é isso? Nesse próprio site, ele já dá esses posicionamentos. Você vê aqui, de acordo com o Comento 2021, a margem de erro é o índice de variação dos resultados de uma pesquisa. E ele inclusive fala: um erro amostral de 5% indica que o resultado poderá variar 5 pontos percentuais para mais ou para menos em sua pesquisa. Também deem uma lida na questão da amostra, distribuição da população, dentre outras coisas. Professor, eu ainda não fiz a pesquisa e quero descobrir quantos eu deveria apresentar, né? É partir para qual é a minha meta. Então você coloca aqui do lado a calculadora amostral. Ora, se eu boto uma população de 100, eu tenho 100 alunos para entrevistar. Acho que não vou conseguir todos. Eu quero um erro amostral de 5%,
um nível de confiança de 90%. Quantos alunos eu deveria entrevistar para chegar num ótimo nessa questão do erro amostral? Olha, 64. Ou seja, você coloca na sua cabeça, ó, minha meta é entrevistar 64 alunos agora. Porque eu sei que fica no erro amostral legal. Quanto maior o erro amostral, menor a confiabilidade da sua pesquisa. Digamos que, por exemplo, aqui, vamos passar para o outro lado. Eu entrevistei só 2 alunos numa população de 100. Olha o tamanho do erro amostral. Calculei 57,69%. Ou seja, a sua entrevista, o seu trabalho pode não ser tão confiável. Porque será que 2 alunos correspondem aos anseios, aos questionamentos de 100? Será que eles representam? É bem mais fácil não do que sim. Beleza? Então isso aqui vocês têm que ter em mente de fazer. Agora, colocar aqui o Excel. Como é que você constrói o resultado? Gente, o resultado e discussão, ele tem que seguir tanto o seu questionário quanto os autores. E a primeira coisa que você deve fazer, eu vou até colocar aqui. Resultados e discussão. É um diálogo entre você, autores que você leu, que você construiu sua fundamentação teórica, e os resultados da pesquisa. O que foi que você coletou com o seu questionário, certo? Quais foram as constatações que lá em loco, na área da pesquisa, você conseguiu. Vamos citar o exemplo. Se você leu Paulo Freire para subsidiar sua pesquisa na área da pedagogia no tocante à geografia, e ele diz que uma educação libertadora é aquela que transforma os alunos em seres autônomos, responsáveis também pelo seu ensino-aprendizagem. Aí você coloca uma pergunta hipotética lá. Você se considera um aluno autônomo para estudar, ou você precisa muito da ajuda do professor com o conteúdo? E aí, dependendo da resposta deles, vamos dizer que 60% disseram: não, eu não me sinto seguro de ir atrás dos resultados. Eu prefiro que o professor me ensine. Aí você vai colocar no seu trabalho. De acordo com os alunos, eles não se sentem autônomos de ir atrás das respostas. Isso vai de encontro com a pedagogia freiriana, que diz que o aluno tem que se sentir autônomo. Então, esse é o diálogo. Você enquanto autor, enquanto pesquisador, tem que fazer uma leitura da realidade, mas não é na sua percepção holística, empírica. É na sua visão de pesquisador, corroborado, ratificado pelos autores que você leu. É assim que é uma pesquisa. É o que difere uma opinião de uma pesquisa científica, sempre baseada em autores. Beleza? Geralmente, vamos dizer, pegar aquele exemplo, né? Você coloca nas tabelas as porcentagens ou números inteiros. Como assim, professor? Você pode trabalhar dentro da tabela as porcentagens ou os números inteiros, dependendo do tamanho. Vamos dizer aqui, vou colocar aqui quantidade de alunos por sexo. Vou botar aqui quantidade de alunos por sexo. Aqui eu vou colocar homens, mulheres. E aqui eu posso colocar, vou pegar hipoteticamente o número 100 para ficar mais fácil aqui para trabalhar. Vamos dizer que 60% dos alunos que vocês entrevistaram foram homens, do universo de 100, e mulheres 40%. Você pode construir sua tabela dessa forma,
deixar os números em porcentagem, ou você pode trabalhar com os números inteiros, se fosse aqui a mesma quantidade, né, que coincide se eu colocar um universo de 100. Mas, uma dica que eu dou para vocês, se vocês colocam na tabela a porcentagem, lá no texto dos resultados, você coloca o número inteiro. Entendido? E vice-versa. Se você utilizar na tabela números inteiros, citem as porcentagens no escopo do trabalho. Vou fazer um exemplo para vocês aqui. Só uma formatação. Aqui no, vou botar aqui tamanho 20, N. Olha aqui nossa tabela. Deixa eu tentar desenhar aqui as linhas de grade. Ah, cara, eu não vou ver aqui. Pera. Estilo da tabela. Pronto, tá aqui. Ela não vai aparecer, não? Tudo bem. Vamos deixar aqui. Então, nós temos nossa tabela. A quantidade de alunos por sexo. Nós temos 60% de homens, 40% de mulheres. Vou só citar um exemplo de como vocês fariam essa análise. De acordo com a pesquisa de campo, chegou-se à seguinte conclusão acerca da quantidade de alunos distribuídos por sexo. E aí você pega e coloca a tabela. No meu entendimento, fica melhor quando você faz essa introdução da tabela antes e aí comenta ela depois. Existe, dependendo do orientador, eu quero que você faça tudo antes da tabela, ou você faz depois. Mas uma formatação legal é essa: você introduz o elemento gráfico, que é a tabela, e depois comenta ele. Eu costumo trabalhar dessa forma, acho melhor. E aí, de acordo com a pesquisa de campo, chegou-se à seguinte conclusão acerca da quantidade de alunos distribuídos por sexo. Segundo os dados acima, 60 alunos são homens e os demais 40 são do sexo feminino. Entendido? A partir dessa constatação, olha que eu botei lá a porcentagem e embaixo eu coloquei o número absoluto para fazer essa jogada estatística, para você não ficar repetindo os mesmos dados, né? É como se fossem sinônimos matemáticos da mesma coisa que você quer falar. Mas aí, segundo os dados, assim, os 60 são homens e os demais 40 são do sexo feminino. Isso vem a confirmar ou refutar, né? O que o autor X, 2021, falou sobre uma maior quantidade de homens no ensino básico. Isso aqui eu estou inventando, viu, gente? Só para dar uma ideia. Você coloca também a sua posição. Você coloca a sua posição, você coloca as suas palavras, e depois de colocar suas palavras, a sua interpretação, você pode ratificar. O que é ratificar? Você pode confirmar segundo ao que o autor falou. É assim, e você faz isso com todas as perguntas que você fez, sendo elas objetivas, assim de múltipla escolha, ou respostas não diretivas, livres e subjetivas, onde as pessoas respondem com suas palavras. Beleza? Tentem fazer dessa forma, sempre colocando suas palavras. No caso dos resultados de discussão, eles têm que ser mais você do que os autores, porque o tempo dos autores brilharem ficou para introdução, ficou para fundamentação teórica. Por isso que os resultados de discussão é mais você agora, ciente do que você leu, ciente do que você pesquisou, e você vai dar a sua autoridade enquanto pesquisador
corroborado pelos autores. Beleza? Pois é só isso. Creio que ficou claro a questão da construção dos resultados de discussão. E qualquer dúvida, tentem ler também outros trabalhos acadêmicos, ou TCCs, ou dissertações, ou teses, mais particularmente na questão dos resultados de discussões, porque é lá, em outros trabalhos, que você também baseia o seu. Ah, professor, não sei como é que aponta, não sei como é que inicia os resultados de discussão. Você também pode inspirar-se em outros trabalhos, ver como é que as pessoas estão iniciando. Quanto o trabalho for mais atual, melhor ainda, que é o que está em voga, né, na academia, na nossa universidade ou em outra universidade. Se baseiem também, tenham interesse em ir atrás de outros trabalhos para subsidiar o de vocês. Beleza? Pois, meus amigos, me disponho a tirar quaisquer dúvidas no decorrer. Um abraço e até a próxima.